tava Martinho da Vila, Fagner, Aécio Neves, Blitz. Era um bonde Improvável. indo pro Festival Mundial da Juventude Comunista. E o diretor... Cara, o que é isso? O diretor da delegação brasileira comunista era o Aecinho. Não. Era. Tá nos livros Meu de história. Deus. E o Varela tava lá. E eu tava lá O dentro. convite veio de quem? O Ministério do Turismo da Rússia Tá. tinha um cara em São Paulo e convidou. O Varela já estava fazendo o seu sucesso, convidou o Varela para... Nunca uma emissora brasileira tinha filmado na Rússia, com câmera na rua e tal. E eles falaram de forma livre. E essa que é a história, assim, a gente foi preso, né, algumas vezes nessa viagem. E nós tínhamos uma equipe. Como assim? Peraí, como assim? A gente foi preso algumas vezes? Não, as pessoas é difícil. Assim, na Rússia é o seguinte, você chega lá, depois desse bonde, que é maravilhoso, que um dia alguém vai ter que contar essa história. O Fagner foi no meu programa, eu tentei arrancar uma... O Fagner cantor? O Fagner estava no avião. E o Fagner sabe de Borbulhas de Você amor? precisa trazer o Fagner. Porra, me faz essa ponte, pelo amor de Fagner, Deus. eu tentei que ele contasse a história inteira. Ele contou um pedaço, mas ele sabe que eu sei a história. Porque rolou de tudo nessa viagem. Tudo, tudo, tudo. E eu e o Fernando não éramos membros da delegação comunista. Porque a gente era o Varela, a gente estava indo fazer um negócio com o Ministério do Turismo da Rússia. Então, quando a gente desceu em Moscou, nós pegamos um trem para São Petersburgo, entendeu? E pronto. Então você parou do pessoal. Só fomos encontrar ele no final do Festival da Juventude, que foi uma algazarra num estádio comunista, com aqueles desfiles, um negócio assim, inacreditável. Aquelas coisas de filme, flâmulas enormes e... Mas assim, Nossa. parece que você está num filme dos anos 30, né? Caramba. Mas eu e o Fernando, obviamente, encontramos punks nas ruas de Moscou e na hora de entrevistar eles, a gente andava sempre com dois caras que eram os nossos Seguranças? assessores para facilitar as gravações, mas eles que decidiam o que a gente podia filmar ou não. A gente foi percebendo isso aos poucos. Falava inglês? Eles falavam mal inglês, um falava espanhol. E, obviamente, no segundo dia, isso é uma coisa legal na Rússia, você já tá bebendo vodka com os caras. E teve um dia que eles estavam de ressaca e eu e o Fernando fugimos do hotel e encontramos a galera punk numa praça que tinha em frente ao hotel. Esse hotel é maravilhoso, chama Cosmos, um dos maiores hotéis do mundo, é lindo. Ah, é? E obviamente... Em Moscou ou em Moscou, Petersburgo? isso é em Moscou. E quando a gente já estava quase ligando a câmera, apareceu o pessoal do Putin. O pessoal... O Putin da época. O Putin da época. Apareceu o pessoal, não pode. Não pode ligar. Não Ninguém pode. ligava a câmera assim, né? Não, eu acho. Não ligava. Mas a gente às vezes ligava. E teve um dia que eu cheguei para um soldado. Vocês não tinham uma carta, alguma coisa liberando? Não existia A gente nada. não tinha uma carta, a gente tinha dois caras do governo com a eles gente. estavam juntos nesse dia? Todos os dias. A gente acordava com eles. Não, achei que vocês tinham embebedado eles e saíram fora. A gente acordava com esses caras em todas as cidades que nós fomos. Ah. Nós fomos para Moscou, para São Petersburgo. Não existia a possibilidade de você ir sozinho em alguma coisa? Zero. E a mesma coisa, a gente foi para Baku, no Azerbaijão, que além de ser União Soviética, é muçulmano, ali no Oriente Médio, um lugar em guerra, né, no Mar Cáspio. E lá foi muito pesado. E aí teve um dia e a pergunta que o Varela fazia na rua, e tinha uma tradutora, porque obviamente eu não falava uma palavra de russo. A pergunta era: qual é a próxima revolução? Caralho. Essa tradutora, ela falou, essa pergunta eu não entendi. Eu falei, traduza o que eu estou dizendo. E aí um dia eu cheguei num soldado com aquele cap, sabe aquele soldado de aquela roupona de quadrinhos, vermelha, não? Não, verde, mas verde. Mas sabe aquele chapéu que parece uma peneira na cabeça, assim, com aquele negocinho. Parece um cartoon, aquele que o Enfield desenhava, assim, um militar. Eu falei, aquele cara ali.
Não, é que... Não. Eu cheguei no cara e comecei. Qual é a próxima Revolução Soviética? Ela falou, eu não posso traduzir isso. Eu falei, traduza. Você é a nossa tradutora. Ela falou, eu não vou traduzir. Caramba. Eu falei, por que você não vai traduzir? Ela falou, porque a revolução já aconteceu. Não vai acontecer outra. Não é uma loucura? Que doideira. E logo depois vem a Glasnost, vem toda aquela loucurada que A sequência desaba a União dominó, Soviética. os dominós Acaba a caem. União Soviética. Acaba. Alguns anos depois. E cai o Muro de O que Berlim. você tem disso daí? Eu tenho essa série. É uma das que eu recuperei. Esse é um material do Varela que ainda vai... Mas você tem coisas inéditas. Passou na TV Gazeta. É inédito, né? É, praticamente, né? O pessoal não gravou. Eu tenho muito material. Esse é um trabalho que eu ainda tenho. Mas não tinha, tipo, making off, era só o que ia pro ar, ou vocês Mas gravavam muitas o coisas? que a gente botava era o making off. Como você falou mesmo, né? Era uma cara de... Eu adorei aquilo que você falou, né? Que o Varela parecia que era uma câmera de making off. E era. Era isso. A ideia era sempre assim. Nunca... Tem oportunidade, já liga a câmera e vão ver o que dá. Vamos ver o que dá com o roteiro, né? É. O roteiro já estava pronto faz muito tempo. A gente estudou muito para ir para a Rússia, tivemos assessorias luxuosíssimas. Mas você foi preso literalmente ou é uma... Não, aí na Rússia eu tive essa situação. Com esse soldado surgiu aquele negócio assim, você não pode e agora você vai ficar aqui e você não vai gravar mais. Foi onde que eu senti a primeira vez a pata do Estado. Aí em Cuba eu vivi a mesma coisa. Quando? Na rua, em 85, quando eu fui entrevistar um menino que estava dançando Michael Jackson. E estava cheio de gente em volta dele. Quando eu chego com a câmera, aí que juntou mais gente ainda. Porque as pessoas não estavam acostumadas com câmera na rua, né? E aí o menino dança e faz tudo lá. Aí eu pergunto, da onde você conhece o Michael Jackson? Ah, não sei o quê. Faz aí pra mim. Aí vem aí isso aparece também. O policial entra na frente, fecha a câmera. E aí a gente é detido mesmo. Em Cuba. Mas agora tá diferente. Agora tem humorista em Cuba. E você acredita que quando rolou aquela treta lá do Roda Viva, teve gente que botou este vídeo e falou, olha aí, ele fez humor em Cuba. E falou que não tem humor em... Cara... Escuta, eu fiz humor em Cuba para passar na TV do Brasil e fui detido. Eu vou falar a minha experiência em Cuba. Eu tive em Cuba, sei lá, 4 anos atrás. Você só tinha internet boa no hotel. Você tinha a moeda que é baseada no dólar para turista e a moeda de lá. Você tem o lugar de sorvete da galera turista e do cubano. Por acaso, por engano, eu peguei a fila errada e fui na dos cubanos. E o sorvete era muito barato. Sorvete é maravilhoso. Só que o cara... quando eu fui pedir, ele nem escutou o que eu pedi e colocou o que era pro pessoal e foda-se. Claro. E aí eu conversando com os caras que dirigem lá, aquele tipo táxi, né? Mas é de bicicleta e tal, que ele te leva. E ele, cara, como que é o Brasil? Eu falei, mas vocês não têm acesso? Ele falou, não. São 3 TVs ou 4 TVs, acho que era chinesa e a de lá. E não tem, eles não têm acesso, é tudo controlado. Só tem um jornal, né? Só tem uma visão. Só tem uma visão. Infeliz, eu falo isso. Vamos contextualizar. Eu meti o pé aqui. Mas só contextualizar o Roda Viva foi com um Adnet, né? E a pergunta foi, ironicamente, falando que não existia comediante em Cuba. Pra mim ficou claro, porque se não tem liberdade, não tem comediante, não tem jornalista e tal. Claro, e usaram isso como uma... Como assim não tem comediante em Cuba? É claro que tem. Não, me mandaram links com comediantes de Cuba. E triste demais, porque eram comediantes, obviamente, claro que tem comediantes em Cuba, mas comediantes que não têm liberdade. Com cabresto, claro. E fazendo aqueles programas, assim, que, né, não tem... na verdade, obviamente, o que eu estou dizendo é que não há liberdade de expressão que critique o governo, e os humoristas, na minha visão, estão na linha de frente. Sempre tem que ser um humor crítico, não existe humor a favor.